Muito boa noite, meus amigos e amigas que nos acompanham nessa nossa conversa pelo Facebook. Hoje queremos tratar de um assunto muito importante ligado à Nossa Senhora, porque nós estamos no mês de maio. Mês de maio, esse mês consagrado à Virgem Maria, temos grandes festas de Nossa Senhora no mês de maio, dia 13 de maio. Depois teremos dia 31 de maio também a festa da apresentação de Nossa Senhora. Então, é o mês dedicado à Virgem Maria, o mês dedicado também às mães, de modo geral, que Maria é a nossa mãe. Bem, mas de modo especial eu gostaria de tratar hoje de um tema, entre muitos ligados a Nossa Senhora, né? É o tema exatamente Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus, a maternidade divina. E também Maria como medianeira das graças. Dois temas muito importantes da Virgem Maria. Você pode aí enviar suas perguntas, se você quiser, pode compartilhar com seus amigos, né? E vamos então desdobrar esse assunto. Eu gostaria de começar, né? Então, lembrando esse tema, Maria, a maternidade divina de Maria, é um dogma da nossa fé. São 4 dogmas básicos sobre Nossa Senhora, né? A maternidade divina, a virgindade perpétua, Imaculada Conceição e a sua assunção ao céu, de corpo e alma. Vamos conversar hoje sobre a maternidade divina. Maria, Mãe de Deus. Esse é o ponto mais importante, digamos assim, de Nossa Senhora. É em função deste dogma, o fato de Deus ter escolhido a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho, é que então ela recebeu também todas as outras graças especiais, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição e depois a Assunção ao céu. Então, preciso entender bem desde o começo. O Catecismo da Igreja, quando fala da Virgem Maria, diz uma coisa muito interessante. Diz assim no parágrafo 488, né, que Deus enviou seu Filho, né, ao mundo, na plenitude dos tempos, né, nascido de uma mulher. Né, porque Jesus, para salvar a humanidade, ele tinha que ser homem. Okay? Só Deus podia salvar a humanidade, mas tinha que ser homem. Por quê? Porque quem pecou, quem ofendeu a Deus, quem ofende a Deus é o homem. E como nenhum homem podia pagar a justiça divina, né, esse resgate, né, reparar a majestade infinita de Deus, ofendida de maneira infinita, né, pelos nossos pecados, só Deus podia fazer isso, então era necessário que Deus nos salvasse, mas tinha que ser homem. É o fato de Jesus ser ao mesmo tempo homem e ser ao mesmo tempo Deus, que ele pode ser o pontífice. Pontífice quer dizer o quê? A ponte. Que ponte? A ponte que liga o homem a Deus. Ok, um rio tem 2 margens, não é? Então, do lado de cada margem, da margem humana e da margem divina, o Cristo pôde se apoiar, porque ao mesmo tempo é homem e ao mesmo tempo é Deus. Por isso ele teve que nascer de uma mulher. Não pode ser gerado por um homem, porque se ele fosse gerado por um homem, pelo sêmen de um homem, então ele seria puramente humano. Não, então ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, né, trouxe o Verbo, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao seio da Virgem Maria. E no seio da Virgem Maria, o Verbo recebeu carne. E por isso Maria se tornou mãe do Verbo humanado, como dizia São Bernardo de Claraval. Então o Catecismo da Igreja lembra aqui o seguinte, que Deus enviou seu Filho, como está lá em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, mas para formar-lhe um corpo, né, o corpo do seu Filho humanado, quis a livre cooperação de uma criatura, ou seja, Deus esperou que ela dissesse sim, né, ao anjo. Depois que o anjo disse, ave cheia de graça. E essa expressão é muito bonita. Ave quer dizer salve. Né? Salve, o francês, quando reza Ave Maria, ele diz, Je vous salue Marie. Eu vos salvo, Maria. É o nosso ave. Né? Os romanos diziam Ave César. Né? Os nazistas diziam Ave Hitler. Né? É o salve. E o anjo disse a ela. Então, diz aqui o Catecismo que Deus quis a cooperação livre da sua criatura. Então, depois que o anjo disse a ela, né, o que ele veio fazer, né, você vai conceber, dará à luz um filho, etc., ela disse o seu sim, o seu fiat, né,
faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi isso aí que selou a encarnação do Verbo, né? Os santos doutores da igreja dizem que os céus retumbaram de alegria nessa hora. Por quê? Porque aquela virgem, entre todas que Deus escolheu entre as mulheres, disse o seu sim. E um sim, assim, irrevogável, né? Irreversível. Entregou a vida a Deus como se fosse um cheque em branco, né? Uma página em branco. Pode fazer o que for da tua santa vontade. Então, aqui diz o catecismo: por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 26. É muito interessante isso que o catecismo diz aqui, que desde toda a eternidade, Deus já tinha escolhido a Virgem Maria. Por que desde toda a eternidade? Porque para Deus, a gente sabe, não existe o tempo. O tempo existe para nós. O tempo é uma criatura de Deus. Dizem, inclusive, os físicos modernos, quando analisam o Big Bang, na origem do universo, os físicos dizem que antes do Big Bang não existia o tempo, nem o espaço. É com o Big Bang, com a origem do universo, que começou a existir o tempo e o espaço. E o tempo e o espaço são duas quantidades físicas inerentes ao universo. Antes do universo não tinha isso. Então, para Deus não tem tempo, né? Um teólogo chamado Kohlhammer dizia: Deus é um instante que não passa. Deus é só presente. Para ele não tem passado e não tem futuro. Para nós tem, para Deus não. Okay? É importante entender isso para a gente entender também as coisas, né, de Deus. E então o catecismo diz que desde toda a eternidade, desde sempre, Deus já tinha escolhido a Maria, porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabia que a mulher preparada para ser a mãe de seu filho era ela, né? Então, o catecismo diz aqui, citando a Lumen Gentium, no capítulo 56, Lumen Gentium é aquele documento do Vaticano sobre a igreja, quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que ela predestinada a ser mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, Eva, né? Uma mulher também contribuísse para a vida. Isso é muito importante entender. Deus, ele age, não é pela força, ele age pela justiça e pelo direito. Já que foi uma mulher, né, que permitiu que a morte entrasse no mundo, por causa do pecado, então diz então também através de uma mulher que vai entrar a vida. E quem é a vida? É Jesus. Né? Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Maria como que resgatou a mulher, né? Resgatou a mulher. Santo Irineu, lá por volta do ano 180, Santo Irineu dizia: Maria, com a sua obediência, ela desatou o nó da desobediência de Eva e libertou os filhos de Deus, trazendo o Salvador. Por isso que Maria é mãe de Deus. E o catecismo coloca aqui para nós, né, quando ele explica exatamente essa maternidade divina de Maria, está no parágrafo 495, o catecismo diz assim: denominada nos evangelhos a mãe de Jesus. Veja, interessante você notar que a única pessoa que aparece no evangelho como filho de Maria é Jesus, né? A mãe de Jesus. Maria é aclamada sob o impulso do Espírito Santo desde antes do nascimento de seu filho como a mãe do meu Senhor. Está em Lucas 1,43. O que quer dizer isso? A mãe do meu Senhor, a mãe de Deus. Porque os judeus, meus irmãos, eles não pronunciavam o nome de Deus, você sabe muito bem. Eles não diziam a palavra Javé, porque Javé foi o nome com o qual Deus se identificou para Moisés, lá naquela sarça ardente. Então, os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Eles diziam meu Senhor, que na linguagem deles é Adonai. Então, quando a Virgem Maria foi visitar Santa Isabel disse: aqui devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor.
Eles só usavam essa expressão, meu Senhor, para Deus, para ninguém mais. Não é como hoje nós dizemos, Senhor fulano, Senhor Beltrano. Não, Senhor era só para Deus. Então, é impressionante que, antes de Jesus nascer, ainda no ventre da sua mãe, né, a igreja lembra que ela já foi saudada por Isabel. E é interessante o que São Lucas diz, sob a ação do Espírito Santo. Não foi Isabel simplesmente dos seus lábios que proclamou Maria, mãe de Deus. Foi Isabel. Foi Isabel movida pelo Espírito Santo. Por que que isso é muito importante, né? Eu vou explicar mais um pedacinho aqui, depois eu concluo uma outra explicação. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro senão o Filho eterno do Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Entre parênteses, Theotokos. Theotokos é uma palavra em grega que quer dizer exatamente Mãe de Deus. Theos, Deus, Tokos, Mãe. Bem, por que a Igreja, o Catecismo destaca isso? Porque no ano 431, a Igreja precisou realizar um concílio ecumênico na cidade de Éfeso. Éfeso é hoje uma cidade na Turquia. Não é aquela cidade onde São João morou com Nossa Senhora, logo depois que Jesus voltou para o céu. Né? São João morou em Éfeso, inclusive lá em Éfeso, eu já estive lá em Éfeso 3 vezes, né, numa peregrinação que a Canção Nova tem com a obra de Maria, chamada Os Caminhos de São Paulo, que passa por Éfeso, porque São Paulo morou 3 anos em Éfeso. Tem lá em Éfeso um belo anfiteatro ainda romano do tempo de São Paulo. Éfeso era uma cidade importantíssima, tinha 300 mil habitantes na época de São Paulo, porque era uma capital da província romana, da Ásia Menor. Era algo assim, esplendoroso. O imperador romano tinha um templo dele lá em Éfeso. Então, São João foi morar ali exatamente para evangelizar, porque os apóstolos iam evangelizar nas cidades importantes. Éfeso, Corinto, Atenas, Tessalônica, Filipos, etc. Né? Muito bem, Nossa Senhora foi morar ali. Bem, por isso que quando surgiu uma heresia, por volta do ano 400 e pouco, 420, 425 mais ou menos, uma heresia por parte do patriarca de Constantinopla. Ora, Constantinopla era sede do Império Romano do Oriente. O patriarca de Constantinopla, o bispo de Constantinopla, era alguém assim, famosíssimo, né? Era como se fosse um papa no Oriente. Né? Muito bem, patriarca do Oriente, né, de Constantinopla, chamado Nestório, ele começou a dizer assim, não, Maria não é mãe de Deus. Maria é apenas mãe do homem Jesus, mas não é mãe de Jesus Deus. Aí isso causou uma polêmica teológica tremenda, porque então existe 2 Jesus? Existe um Jesus que é homem e existe um Jesus que é Deus? 2 Jesus? Jesus tem 2 ego, 2 eu? Então a igreja reuniu no concílio de Éfeso, em 431, né? E a igreja disse não. Né? Lá no concílio de Éfeso, inclusive quem defendeu solenemente que Maria é mãe de Deus foi São Cirilo de Jerusalém, né? Padre e doutor da igreja, santo padre da igreja. E a igreja, então, o concílio reunido proclamou solenemente Maria é, de fato, Theotokos, porque se falava o grego naquela região na época. Maria é mãe de Deus, não apenas mãe de Jesus, homem, mãe de Deus. Bem, infelizmente, meus irmãos, nossos irmãos separados, irmãos protestantes, ainda estão nesta que para nós é heresia. Você não vai ver um protestante dizer Maria é mãe de Deus, ele vai dizer mãe de Jesus, mas aí ele pensa apenas em Jesus, homem. Mas não existe 2 Jesus. Jesus é um só. A igreja ensina que a pessoa de Jesus, o ego de Jesus, é o verbo, é Deus, ele é Deus. E nele tem 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E tem 2 vontades, a vontade humana e a vontade divina. Mas ele, a pessoa de Jesus, é a pessoa divina, é o verbo, só que esse verbo está encarnado. E como ele nasceu de Maria, é filho de Maria. Claro que não foi Maria quem gerou
o verbo no seio do Pai. O verbo sempre existiu. A gente sabe que Deus é eterno. O que quer dizer eterno? Sempre existiu. Não teve princípio e não tem fim. Ninguém criou Deus. Deus é incriado. Ninguém criou nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo. Sempre existiram na Trindade. Mas quando o verbo quis se fazer homem, quis assumir uma carne, precisou de uma mãe. Nenhum homem nasce sem uma mãe. Né? E veja que coisa interessante, né? Nós que nascemos dos nossos pais nos deram o quê? Nos deram a natureza humana. Mas a alma que nós temos, que os animais não têm, que é imortal, que é a imagem e semelhança de Deus, é Deus que dá, não são os pais. Os pais dão, né, o elemento, vamos dizer assim, carnal, mas a alma, o espírito, vem de Deus. E quando a gente se apresenta, diz, bom, a minha mãe é fulana, né? Meu pai é fulano. A gente não fala, a mãe do meu corpo é fulano. Não, a minha mãe. Ou seja, mãe do meu ser inteiro, corpo e alma. Embora não seja a mãe e o pai que tenham gerado a alma. Da mesma forma, a Virgem Maria e Jesus. Não foi Maria quem gerou o verbo, mas ela gerou a carne do verbo. Então, se tornou mãe. Ok? Bom, e aí você vê que a igreja sempre considerou isso. Quando nós rezamos a Ave Maria, na Santa Maria, nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Não é? Nós temos essa convicção, Maria, Mãe de Deus. Não apenas mãe de um homem, Jesus, Mãe de Deus. Não é? E é muito interessante que quando o Concílio de Éfeso proclamou a maternidade divina de Maria, né, o povo aplaudiu. Por que o povo aplaudiu? Porque o povo já há muito tempo chamava Maria de Theotokos, Mãe de Deus. E a prova disso está numa oração que foi encontrada mais ou menos por volta do ano de 1900 e pouco. Uma oração foi encontrada num pequeno fragmento de papiro lá no Egito, um fragmentozinho de papiro, né? Escrito em grego, na cidade de Alexandria, que se falava o grego, e os papirólogos, os que sabem decifrar os papiros, sabem a idade dos papiros por vários exames, eles identificaram que era uma oração mais ou menos do ano 200. Ou seja, na época em que os cristãos eram perseguidos, na perseguição romana, que você sabe que foi até o ano 313, quando o imperador Constantino, o primeiro imperador, se converteu ao cristianismo. E o que estava escrito nesta oração, nesse fragmento de papiro do ano 200, dos nossos mártires? Estava escrita aquela oração tão bonita, né, que a gente gosta tanto de rezar: debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Está escrito lá, Santa Mãe de Deus. Em grego, Agios Theotokos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. O Papa João Paulo II recomendava muito rezar essa oração, porque é uma oração pela qual nós nos colocamos sob a proteção da Mãe de Deus. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas nem nossas necessidades. Muito bem, então aí você tem uma prova histórica, científica, que já lá no ano 200, isso pode ser muito bem antes, o papel é do ano 200, mas exatamente esse conceito pode ter sido muito mais cedo, né, de que os cristãos já chamavam Maria de Theotokos, Mãe de Deus. Bem, meus irmãos, então, sendo assim, Maria é nossa intercessora, é Mãe de Deus. Né? O que não pode a Mãe de Deus? O que um filho, né, o que esse filho vai negar para sua mãe? Né? A mãe que lhe deu a carne humana, a mãe que o amamentou, a mãe que cuidou dele, a mãe que fugiu para o Egito para que ele não fosse morto por Herodes. O que esse filho vai negar para essa mãe? As bodas de Caná, o milagre das bodas de Caná é prova disso. Você conhece muito bem, lá no Evangelho de São João, capítulo 2, não era ainda a hora de fazer milagre. Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda.
Mas, naquela festa de casamento, faltou o vinho. Acontece que o vinho, meus irmãos, era algo assim sagrado para o judeu. O pão e o vinho para o judeu era comida corriqueira. Até que Jesus celebrou a ceia com pão e com vinho. Faltar o vinho no casamento, e o casamento judeu era um casamento que era celebrado 7 dias. Por quê? Porque lembrava os 7 dias em que o mundo criou o mundo, por isso que o candelabro dele, o chamado menorá, tem 7 braços, não é? Por causa da criação do mundo, em 7 dias, e no 7º que Deus descansou. E o casamento demorava também 7 dias, porque os judeus, quando um casal se casava, eles celebravam que a união de Javé com Israel. Né? O sinal era a aliança, o casamento. Javé, entre todos os povos, escolheu Israel. Então, o casamento de um casalzinho deles significava a união de Javé com Israel. Por isso, eles celebravam festivamente. E o vinho era a alegria da festa. Só que acaba o vinho. Nossa Senhora percebeu o constrangimento daquele casal. E era um casal amigo deles. Por quê? Porque o único lugar nos 4 evangelhos que diz que Jesus, Maria e José foram convidados para uma boda de casamento foi esse, na boda de Caná. Alguns teólogos até acham que era o casamento de um dos apóstolos, porque naquele tempo eles casavam. Por exemplo, Bartolomeu, né? Era dali, de Caná da Galileia. Porque Caná era perto de Nazaré. Né? Tanto é que Maria foi, Jesus foi com seus discípulos. E Jesus faz aquele milagre extraordinário, porque a sua mãe pediu. Eles não têm mais vinho. Ele chegou a dizer para ela, mas o que eu tenho a ver com isso? Né? Eu não vim aqui no mundo, não chegou a minha hora ainda, mas Maria tinha tanta certeza que ele ia fazer alguma coisa, que falou para os serventes lá, né? Façam o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Essa frase ficou famosa também para nós, né? Façam tudo o que ele mandar. Eu não sei o que ele vai mandar, mas façam o que ele mandar. E Jesus entendeu o recado da mãe, né? Não tem jeito, tem que atender a minha mãe. Mandou encher 6 talhas de água, cada talha com 100 litros. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Jesus transformou 600 litros de água em vinho da melhor qualidade. Deus, quando faz um milagre, meus irmãos, nunca ele faz assim, regateando. Não. Deus sempre faz a coisa em abundância, para mostrar o seu poder. Né? Ele pega 5 pãezinhos, mata a fome de 5.000 pessoas, ainda sobram 12 cestos, né? Cheios. Então a gente vê o poder intercessor de Nossa Senhora. Por quê? Porque é mãe de Deus. É mãe daquele que pode fazer todos os milagres. Por isso que quando você rezar a Ave Maria, quando você disser Santa Maria, Mãe de Deus, antes de você dizer rogai por nós pecadores, pense assim, diga para ela, a senhora pode tudo, porque a senhora é Mãe de Deus. São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, chamava Nossa Senhora de a onipotência suplicante. É uma expressão muito bonita. Onipotência suplicante. Onipotência quer dizer pode tudo. Suplicante, ou seja, pela súplica. Né? São Bernardo diz assim, Deus é onipotente por natureza, porque ele é Deus. Maria não é Deus. Então, ela não é onipotente por natureza, mas ela é onipotente pela súplica. Ou seja, tudo que ela pedir, ela consegue. Ok? Evidentemente, Maria sabe o que ela vai pedir para o seu filho. Não vai pedir alguma coisa que não é conveniente e que não seja bom para nós. Mas o que ela pedir, não tem erro. Por isso, São Bernardo chama de a onipotência suplicante. Bom, já tem aqui algumas perguntas, vamos responder. O Macário Silva, por que Maria não tem pecado? Porque Deus, né, a fez imaculada, concebida sem pecado original. Dogma de fé. Um dia eu vou poder desdobrar isso daqui com mais tempo. Né? O Papa Pio IX, em 1854, diante de mais de 1 milhão de pessoas no Vaticano, diante de mais de 500 bispos, arcebispos, abades de mosteiro, o Papa proclamou solenemente o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, ou seja, Maria foi concebida sem o pecado original. Por quê? Por causa de ser mãe de Deus. Deus a escolheu para ser mãe do seu filho. Como é que Deus ia permitir que o pecado a tocasse? Porque ser tocado pelo pecado original
é ser escravo do demônio, é estar expulso do paraíso. Nós recuperamos a filiação divina com o batismo, que cancela, vamos dizer, a maldição do pecado original. Não é? Então, como é que Deus ia permitir, diziam os santos doutores, como é que Deus ia permitir que aquela que ele escolheu para sua mãe fosse tocada pelo demônio? Sabe, engraçado que até os muçulmanos que veneram Nossa Senhora, sim, lá no Alcorão, eles escreveram o seguinte, Maomé escreveu o seguinte, Maria, a Virgem Maria, é a única mulher que não foi tocada pelo demônio. Está lá no livro do islamismo. Veja que coisa. Porque o Maomé, ele quando escreveu o Alcorão, ele puxou coisa do cristianismo, do islamismo, de outras coisas. Então tem ali isso. Então a gente vê, Deus a preservou do pecado original. Então, ela recebe uma graça especial. Não ser tocada pelo pecado e uma graça de nunca ter pecado. É o que a igreja ensina. Santo Tomás de Aquino diz assim, que Deus dá a graça à pessoa de acordo com a missão que a pessoa tem que cumprir. Ok? Porque só pela graça de Deus que a gente consegue atender à vontade de Deus. Ora, como ela recebeu uma missão extraordinária. Primeiro de ser mãe de Deus, depois de sofrer tudo o que ela sofreu. Qual é a mãe que viu o seu filho ser crucificado diante dos seus olhos, 3 anos agonizando numa cruz? Essa mulher era uma mulher forte. Então Deus concedeu a ela essa graça. É o que ensina a nossa doutrina. O Célio Moreira pergunta o seguinte, em que momento a igreja narra a morte de Nossa Senhora e São José? O Célio, não há narrativa da morte de São José em nenhum lugar do Evangelho, dos 4 Evangelhos, e também a tradição da igreja também não deixou um registro de qual foi o ano que São José morreu. O que a gente sabe, isso a igreja não tem dúvida, é que São José morreu antes do Cristo começar a sua vida pública. Ou seja, o Cristo ainda morava em Nazaré. Por quê? Porque depois que o Cristo começa a sua vida pública, narrada pelos 4 Evangelhos, aparece várias vezes Maria, a sua mãe. E por que não aparece José nenhuma vez? Aparecem referências, né? José, um homem justo, tal, mas quando Jesus era menino, né? Porque José já tinha morrido. Bem, sobre a morte de Maria, também não há uma narrativa nos evangelhos. Pelo seguinte, o último evangelista, São João, que escreveu o último evangelho, lá por volta do ano 90, ele já não podia mais narrar também isso, né? Não sabemos nem se Maria estava ainda viva, né? Agora, o que o Papa Pio XII, em 1950, quando ele proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, né, naquela bula pontifícia, né, chamada Munificentissimus Deus, Pio XII disse assim, Maria, a Virgem Imaculada, concebida sem pecado, Mãe de Deus, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. Então o Papa não diz que ela morreu. O Papa diz assim, ao término da sua vida terrena. Bom, muitos veem aí após a morte. Mas a tradição da igreja, né, que trouxe para nós tantas coisas, trouxe o credo, trouxe tantas coisas, a tradição da igreja, São João morou com Nossa Senhora, né? Temos aí, por exemplo, São Clemente, que foi discípulo de São Paulo, São Clemente que foi Papa, São Policarpo de Esmirna, que foi discípulo de São João, e etc. Eles trouxeram a tradição dizendo que Maria morreu. Morreu em Jerusalém, tanto assim que em Jerusalém hoje existe o túmulo de Nossa Senhora, está lá vazio, né? Porque a fé da igreja é que Nossa Senhora foi ressuscitada por Deus e foi levada ao céu na sua ascensão, né? Foi assumida pelo céu. Deus a levou para o céu, né? Muito bem, eu quero inclusive mostrar aqui um livro que as pessoas podem, 2 livros, ou até mais de 2, em que as pessoas podem tirar todas as suas dúvidas sobre a Virgem Maria. Um deles foi escrito pelo Papa João Paulo II. Esse livro aqui, 58 catequeses que o Papa João Paulo II fez sobre a Virgem Maria. É uma mariologia completa. O Papa, nas suas
catequese de quarta-feira no Vaticano, o Papa fez 58 catequeses sobre a Virgem Maria. Uma coisa maravilhosa. Um outro livro, muito bonito, que você pode também conhecer os dogmas de Nossa Senhora, é um livro que eu escrevi. Eu digo muito bonito por quê? Porque eu coloquei aqui as coisas que a igreja nos ensina, não é porque eu escrevi. Né? A Mulher do Apocalipse. Lá no Apocalipse você vê, né, aquela mulher coroada de 12 estrelas, né, tendo a lua debaixo dos pés e o sol como o seu manto. Né? Que sinal é esse? Note bem, o sol, a lua e as estrelas. Sinais do universo. Era o que no tempo de Jesus se conhecia, no primeiro século, de astronomia. Aquilo que podia ser visto a olhos nus. O que se via a olhos nus? O sol, a lua e as estrelas. Não se conhecia como nós conhecemos hoje, as nebulosas, os quasars, os pulsars e outras coisas mais, os buracos negros, os cometas. Eles não tinham esta visão. Então, o que aparece ali? O universo glorificando a Virgem Maria. A lua, né, debaixo de seus pés com um pedestal. O sol coloca-se como um manto de luz para ela. Né? E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Né? Dizem os santos doutores, como não cabiam todas as estrelas do céu na cabeça da Virgem Maria, então colocaram 12, porque o 12 para os judeus significa a plenitude, a totalidade. Né? Então, a Virgem Maria, né, foi concebida sem pecado, segundo a tradição da igreja. O Papa João Paulo II disse que ela morreu exatamente, né, antes de ser ressuscitada por Deus e elevada ao céu. Bom, esses dois livros que eu mostrei, né, A Mulher do Apocalipse e o livro do Santo Padre, o Papa João Paulo II, você pode adquirir. Temos aí no nosso site, loja.cleofas.com.br. Você tem esses livros aí que você quiser conhecer com mais profundidade as coisas da Virgem Maria. Camila Pereira pergunta o seguinte: por que Maria é mãe de Deus? Bem, Camila, eu penso que eu já expliquei. Né? Mãe de Deus porque o Verbo se encarnou nela. Aquele que nasceu dela, aquele menino que nasceu dela é o Verbo, é Deus feito homem. Então ela se tornou mãe de Deus. São Bernardo dizia, mãe de Deus humanado. Entende essa expressão? Vitor Tobias pergunta, o que foi a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra? Ô Vitor, quem proclamou isto, Nossa Senhora Rainha, foi exatamente o Papa Pio XII, o mesmo Papa que em 1950, no dia 1º de novembro, ele proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu, ou seja, Nossa Senhora levada por Deus para o céu. Né? O mesmo Papa Pio XII proclamou essa verdade, Maria, Rainha do céu e da terra, coroada por Deus, né, no céu. Por quê? Porque o corpo de Maria não se corrompeu na terra, por quê? Porque foi aquele corpo que deu o corpo a Jesus. E um corpo sem pecado original, que não tinha necessidade de ser refeito, como o nosso corpo vai ser. O seu corpo ressuscitado foi para o céu como o corpo de Jesus. As únicas pessoas que a igreja garante que já estão no céu, também com o corpo, é Jesus e Maria. E mais ninguém. Os outros corpos todos estão na terra aguardando a ressurreição do último dia. Ok? Então, esta pergunta que, né, ele coloca, por que Maria é rainha do céu e da terra? Porque o Papa Pio XII exatamente. Bom, caiu aí a nossa transmissão por um instante, mas já estamos voltando. Né? Você que saiu aí por algum instante, retome aí o seu Facebook, na nossa página. Eu vou dar aí um minutinho para que as pessoas retomem e a gente possa continuar aí a nossa conversa. Muito bem. Vou retomar aqui a pergunta do Vitor Tobias, que diz o que foi a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Ô, Vitor, então exatamente foi isso. O Papa, né, Pio XII,
que proclamou o dogma da Imaculada Conceição, colocou exatamente a festa também de Nossa Senhora Rainha. Aliás, uma festa muito importante de ser lembrada. A festa de Nossa Senhora Assunta ao Céu é no dia 15 de agosto. Aqui no Brasil, a CNBB conseguiu autorização do Vaticano para passar, né, a solenidade para o domingo seguinte, porque normalmente 15 de agosto cai num dia de semana. Então, aqui no Brasil, a gente celebra no domingo seguinte, mas no mundo inteiro celebra dia 15. O Papa Pio XII colocou 7 dias depois, né, ou seja, dia 22 de agosto, a festa de Nossa Senhora Rainha. E esta festa é no dia 22, essa festa não muda para o domingo. Eu estou ressaltando isso porque é muito importante que a gente celebre essa festa no dia 22 de agosto. Nossa Senhora Rainha. O que significa isso? Significa o seguinte, o Papa explicou, né? Como Maria é mãe de Deus, e ela está glorificada ao lado do seu filho, abaixo de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo, todo o poder é dado a Maria. Por isso, na ladainha que a gente reza, a ladainha lauretana, a gente reza: Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos pecadores, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens. Por quê? Porque ela é rainha. Rainha que significa o quê? Reina, tem poder. Abaixo de Deus, a igreja diz, o poder foi dado à Virgem Maria. Por isso que a igreja chama Maria de medianeira de todas as graças. Porque as graças que descem de Deus para nós, mesmo as graças que são conquistadas pelos santos, vêm a nós através da Virgem Maria. É esse poder de mediação da Virgem Maria que eu quero falar daqui a pouquinho. Eu quero responder mais algumas perguntas aqui e quero falar um pouquinho da mediação da Virgem Maria. Tá? Bom, a Mary Alexandro Vasconcelos pergunta o seguinte: Maria teve algum filho depois de Jesus? A igreja diz que não. Né? E tem muitas provas que não. Primeiro que, nunca, como eu disse aqui, nunca aparece, né, nos evangelhos, fulano de tal, filho de Maria. Não aparece. Aparecem os trás-irmãos de Jesus. E aqui eu queria dar uma explicação. Bom, segundo, quando Jesus morre na cruz, entrega a sua mãe para João. Se tivesse algum outro filho de Maria ali, irmão de Jesus, filho de Maria, claro, Jesus entregaria sua mãe para um filho. E eles não eram velhos, não, porque Jesus tinha só 33 anos. E se ele era o primogênito, se tivesse mais irmãos, seriam até mais novos. E Maria entrega a João porque, né? Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Porque não tinha mais filho. Não aparece em nenhum dos 4 evangelhos algum evangelista diz: fulano é filho de Maria. Aparecem os irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos de Jesus? São Mateus, lá no capítulo 13, ele fala de 4 que ele chama de irmãos de Jesus. São 3 evangelistas e mais um chamado José, que não era evangelista. Quais são os evangelistas? Simão Menor, Judas Tadeu e Tiago Menor. E mais um que era chamado de José. Segundo um historiador judeu do século II, chamado Exegipo, que era lá da Palestina, judeu, Exegipo deixou escrito o seguinte, que esses 4 eram filhos de Cleófas. Quem era Cleófas? Cleófas é aquele discípulo de Emaús. E que Exegipo diz que era irmão de São José. Ora, se era irmão de São José, então esses 4 eram primos de Jesus. Acontece que o hebraico não tinha a palavra primo. E como São Mateus escreveu o evangelho dele em hebraico, não tinha a palavra primo para usar, eles usavam a palavra irmãos. Então o hebraico, usava a palavra irmãos para todos os parentes próximos. Então, com todos esses estudos, todas essas evidências dos evangelhos, a igreja entendeu. Realmente Jesus foi filho único da Virgem Maria. Porque Maria é virgem perpétua, ela não teve vida sexual nem antes do parto de Jesus e nem depois do parto de Jesus. É dogma de fé. Então não teve outros filhos. É a nossa crença.
A Fábia Andrade pergunta assim: o óvulo de Maria foi fecundado na encarnação de Jesus? Ô Fábia, a igreja diz que a fecundação de Maria é algo que escapa do poder da medicina ou do poder de qualquer coisa. É um mistério. É um mistério que nós não sabemos como aconteceu. Porque não houve um componente humano masculino para fecundar esse óvulo, como acontece normalmente, um espermatozoide que fecunda um óvulo. Então a igreja não arrisca uma explicação, ok? Então também eu jamais poderia arriscar uma explicação sobre isso. É um milagre. Sabe, a concepção de Jesus é um milagre, o parto de Jesus é milagre, porque Maria deu à luz e continuou virgem. É o dogma da virgindade perpétua de Maria. Santo Agostinho dizia virgem antes, durante e depois do parto. Santo Agostinho, lá no século IV, dizia isso. Né? O parto da virgem não quebrou a virgindade dela. Por quê? Porque, como diz São Tomás de Aquino, né? Para aquele que é extraordinário, Jesus, todas as coisas são excepcionais. Então, tudo em Jesus foi excepcional. Inclusive, um grande santo da igreja, São Cirilo de Alexandria, quando explicava isso, ele dizia assim: vocês estão achando difícil? Por quê? Né? Maria dá à luz e continua virgem. Para Deus, tudo é possível. Aí ele faz uma comparação interessante. A luz não atravessa uma vidraça de um lado para o outro sem quebrar a vidraça? Por que o verbo não pôde entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes? É um sinal que Deus quis deixar a virgindade perpétua de Maria. Então o profeta Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, quando anunciou, né, 700 anos antes de Cristo, anunciou o Messias, Isaías disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Deus quis deixar esse sinal. Não é que a maternidade de uma mulher seja menos importante. Não, Deus quis deixar esse sinal. O Filho de Deus vai nascer de uma virgem. É um sinal que o profeta anunciou. Ok? Muito bem. Marcela Sintra, por que os evangelhos dizem que Maria não está na Bíblia? Bom, Maria está na Bíblia. Tem muitas passagens da Bíblia que falam de Maria, nas bodas de Caná, quando Maria perdeu Jesus, né, encontrou Jesus no templo, fala de Maria. O que acontece é o seguinte: os evangelhos não foram escritos para falar de Maria, nem de José e nem de ninguém. Os evangelhos foram escritos para falar de quem? De Jesus. O que aparece além de Jesus nos evangelhos é para poder a gente entender Jesus. Entendeu? Então, por isso que não há um foco em Maria, nem um foco em José, nem um foco em ninguém. O foco é Jesus. É essa a explicação. Vitor Tobias, já respondi. Letícia Rodrigues, por que o mês de maio é tudo dedicado a Maria? Bem, a igreja gosta disso, né? De sempre fazer essas dedicações. O mês de maio tem festas importantes da Virgem Maria, como eu disse, né? 13 de maio, por exemplo, tem o dia 31 de maio, que é o dia da apresentação de Maria. Aí a igreja pegou, por exemplo, por que setembro para nós é o mês da Bíblia? Porque o último dia de setembro é o dia de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, e nós tivemos então a Vulgata, que daí saiu também a Bíblia em português. Ok? Então, o mês de setembro, o mês da Bíblia. Então, Maria 31 foi o dia que ela foi apresentada a Deus, oferecida a Deus. Então, a igreja coloca o mês de maio, mês das flores, mês de Maria, mês, né, como mês também das mães, porque Maria foi a grande mãe. Né? Muito bem, está aqui. E nós precisamos aproveitar isso, sabe, gente? Uma coisa que eu gosto de relembrar sempre é o seguinte: o que a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Nós não podemos duvidar disso. Jesus disse para o Papa, o primeiro Papa, Pedro: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Ora, então se o Papa ligou que o mês de maio é mês de Maria, mês de maio é mês de Maria no céu. Ou seja, se Maria já é aquela que é a medianeira de todas as graças para a terra,
o mês de maio, então, é mais ainda, mais importante ainda. Dom Bosco, por exemplo, eu ouvi um padre salesiano dizer isso esses dias, que Dom Bosco, no mês de maio, ele dizia para os seus meninos, cada dia do mês de maio escreva um bilhetinho para Nossa Senhora e põe debaixo da imagem dela. Sabe, meus irmãos, eu aprendi isso há muito tempo, porque eu fui aluno salesiano há muito tempo. Olha, eu não deixo um bilhetinho, não. Eu tenho um quadro da Virgem Maria no meu quarto. Atrás desse quadro eu vou escrevendo. Cada problema que eu tenho, eu digo, ô mãe, cuida disso. Ô mãe, cuida daquilo. Ó, tem anos que eu faço isso. De vez em quando eu dou uma lida lá nos pedidos que eu fiz, eu vou colocando assim, atendido, 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 atendido. É mãe, Maria é nossa mãe. Jesus deu a nós Maria, mãe, aos pés da cruz. Se você acredita que Maria é sua mãe, mãe espiritual, você teve uma mãe terrena, vai ter uma mãe espiritual. É a mãe que vai levar você para o céu, a mãe que te atende nas coisas. Se você acredita que a Virgem Maria é tua mãe e pede a ela, você vai receber as graças, pode ter certeza. Eu não tenho dúvida disso. Nízia Vilela, fale um pouco das aparições de Maria atualmente. Nossa, Nízia, se eu for falar aqui das aparições, eu vou gastar um programa inteiro. Vou fazer o seguinte, vou pedir licença a você. Tá? Eu já tenho programado fazer um programa sobre as aparições. Tá? Eu vou dizer só uma palavrinha rápida, porque depois eu quero fazer uma explanação assim, meio ampla sobre as aparições. Tá? Quero pegar desde lá, por exemplo, aparições do México, 1531, depois as aparições de Fátima, de Medjugorje, de Lourdes. Se eu for desdobrar tudo aqui agora, realmente não vai. Né? Nós já temos aí quase 1 hora de programa, já está quase na hora da gente terminar, mas eu vou guardar aqui a tua pergunta e vou fazer uma outra conversa dessa só sobre isso. Bom, eu quero ainda colocar aqui a pergunta da Rosalie Acioli, como saber se essas aparições, tipo Anhanguera, Jacareí, são coisas de Deus ou não? Ou são coisa ruim, coisas do mal? Rosalie, o que a igreja manda a gente fazer é o seguinte, a primeira pessoa que tem que dar uma palavra é o bispo da diocese. Então procure saber o que o bispo da diocese diz. Se ele autoriza, por exemplo, a ver missa no local das aparições, se ele autoriza as publicações do vidente ou dos videntes, entende? Por exemplo, Medjugorje, até hoje, Medjugorje as aparições começaram em 1980, já estão aí com 37 anos. Até hoje, o Vaticano não deu uma palavra definitiva. O Papa Francisco acabou de nomear uma comissão para estudar a questão de Medjugorje e dar uma palavra. Bem, mas por enquanto as pessoas podem ir lá. Eu estive lá 3 vezes em Medjugorje. Eu vi sinais maravilhosos, muita conversão, muita missa, muita oração. O sentimento que eu tenho é que as aparições ali são autênticas. Mas a gente tem que aguardar a palavra da igreja. Mas se tudo acontece lá, é porque o bispo autoriza que haja, né? Mesmo que não tenha uma palavra definitiva da igreja ainda, há uma autorização para as pessoas irem lá rezar, celebrar missa, etc. Então, procure saber, qualquer aparição, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, o que o bispo da diocese autoriza ou não autoriza. E aí obedeça ao bispo. Porque Nossa Senhora não desobedece o bispo. Não mesmo. Vivo na Fé pergunta o seguinte. Vivo na Fé é o pseudônimo de alguém que pergunta o seguinte. Após a ressurreição de Jesus, como ficou Maria? Ora, Maria continuou a vida dela, foi morar com São João, na cidade de Éfeso. Não sabemos quanto tempo ficaram ali, sabemos que depois eles voltaram para Jerusalém, tanto assim que São João foi preso na perseguição do imperador Trajano. Ele foi depois exilado para a ilha de Patmos, aí Nossa Senhora já deve ter morrido nesse período. Então Nossa Senhora estava lá no dia de Pentecostes, com os apóstolos, né? Logo depois que Cristo subiu ao céu, 10 dias depois, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Nossa Senhora, então, continuou a vida dela, né? Como mãe da igreja, exatamente ali muito amada pelos discípulos, né? A mãe de Deus, né? Até que houve, então, a morte dela, a ressurreição ao céu.
Antônio Jerônimo Cruz. As aparições de Jacareí são reconhecidas pela Igreja Católica? Antônio, eu não sei te dizer qual é a posição do bispo de São José dos Campos, que é o bispo de Jacareí. Mas é fácil. Eu penso que você fizer um contato aí com a diocese de São José dos Campos, eu penso que você consegue aí ter uma informação, ok? Bem, eu quero apresentar ainda a vocês aqui um livro muito bonito do Dr. Scott Hahn. Quem foi o Dr. Scott Hahn? O Dr. Scott Hahn, ele foi um pastor presbiteriano americano que durante muito tempo bateu muito na Igreja Católica, né? E ele escreveu um livro, agora se converteu à Igreja Católica, inclusive ele escreveu um livro muito bonito chamado O Banquete do Cordeiro, porque ele se converteu assistindo uma missa. Eu estive com o Dr. Scott Hahn já umas 3 ou 4 vezes, estive 2 vezes na casa dele, depois ele esteve aqui na Canção Nova uma vez, inclusive esteve aqui comigo na minha casa, conversamos muito. O Dr. Scott Hahn, ele se converteu assistindo uma missa. E era doutor em Bíblia pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? E escreveu aquele livro belíssimo sobre a missa, né? O Banquete do Cordeiro. E antes ele escreveu um livro contando a conversão dele e da sua esposa, a Kimberly Hahn, né? Todos os caminhos levam a Roma. Hoje esse homem é um pregador em todos os Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive ele dá aula numa universidade lá na Itália, né? Universidade ligada ao Vaticano, dá aulas de teologia bíblica. E ele, no seu livro, esse livro maravilhoso, Salve Santa Rainha, né, que ele escreveu, veja, um ex-protestante, pastor, escreve um livro sobre a Virgem Maria, e ele deixou um testemunho aqui muito bonito que eu queria encerrar o nosso programa lendo para vocês. Está aqui na página 19 do livro dele, ele diz assim: meu primeiro encontro com a devoção mariana veio quando minha avó faleceu. Ela era a única católica dos 2 lados da minha família. Uma calma, humilde e santa alma. Como eu era o único praticamente de uma religião na família, meu pai me deu os artigos religiosos de minha avó quando ela faleceu. De repente, eu olhei para aquilo horrorizado. Segurei seu rosário entre minhas mãos e, à parte, arrebentei-o, dizendo, abre aspas, Deus liberte-a das correntes do catolicismo que aprendiam. Impressionante, né? Eu quis dizer isso mesmo. Eu via o Rosário e a Virgem Maria como obstáculos que se colocavam entre minha avó e Jesus Cristo. Mesmo quando lentamente fui me aproximando da fé católica, atraído inexoravelmente por uma verdade após outra da doutrina, eu não podia aceitar para mim mesmo os ensinamentos da Igreja sobre Maria. Veja, mesmo depois de convertido. A prova de sua maternidade viria para mim somente quando tomei a decisão de me deixar ser seu filho. Essa é a questão. Se deixar ser seu filho. Aquilo que eu falei, acredite que ela é sua mãe. Aceite ela como sua mãe. São João diz assim, não é? Que o discípulo a levou para sua casa. Ou seja, João assumiu Maria como sua mãe. Então, o Scott Hahn diz aqui que ele só experimentou realmente isso quando ele aceitou, né, receber Maria, então, como sua mãe. E ele disse, a prova de sua maternidade viria para mim somente quando tomei a decisão de me deixar ser seu filho. Apesar de todos os poderosos escrúpulos da minha formação protestante, lembre-se, havia poucos anos, eu dilacerara as contas do terço da minha avó. Eu mesmo um dia peguei o terço e comecei a rezar. Rezei numa intenção bem específica, praticamente impossível de ser atendida. No dia seguinte, peguei o terço e rezei de novo. E no outro dia também. E no outro e no outro. Meses se passaram antes de eu perceber que minha intenção, uma situação praticamente impossível, tinha sido revertida desde o primeiro dia em que peguei no rosário e comecei a rezar. O meu pedido tinha sido atendido.
Meus irmãos, e eu vi o Scott Hahn aqui no Brasil, quando ele esteve aqui, ele não largava do terço. Rezava 3 terços por dia, ou seja, o rosário inteiro, antes de passar a 4, pelo Papa João Paulo II. E ele testemunha nesse livro. E continua dizendo assim: Maria enche as páginas da Escritura, desde o começo do primeiro livro até o final do último. E ele é doutor em Bíblia. Ela está lá, no plano de Deus, no início dos tempos, assim como os apóstolos estavam, assim como a igreja e o Salvador. E ela estará lá no momento em que tudo for consumado. A sua maternidade ainda é uma descoberta a ser feita. Veja, meus irmãos, que testemunho bonito desse livro, né? Dr. Scott Hahn, Salve Santa Rainha, né? Que ele coloca aí no seu livro. Quer dizer, ele estraçalhou o terço da avó quando ele era protestante. E hoje esse homem reza o rosário todos os dias. Eu sou testemunha disso. Muito bem, uma alegria ter conversado com você até agora. 1 hora de conversa sobre a Virgem Maria, que bom. Quero terminar rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que o abençoe, o proteja e o faça cada vez mais discípulo dela. Eu gostaria de recomendar a você que leia o livro também de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, onde São Luís de Montfort propõe uma consagração muito especial à Virgem Maria, que eu fiz há 23 anos, e que eu experimentei uma mudança na minha vida. Ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e com a Virgem Maria.